Pessoal, agora nós vamos falar sobre gráficos. Como nós já vimos tabela e tabela dinâmica principalmente, a gente já pode ver sobre gráficos, tá? Eu acho que é importante, antes de falar de gráficos, nós termos falado sobre tabela dinâmica. Gráfico além da base de dados, análise, tabela dinâmica, gráfico é uma ótima forma de mostrar os resultados e ver aí, né, graficamente, como o próprio nome diz, os resultados. Então vamos na prática, como inserir um gráfico. Primeiro, nós podemos começar aqui pelos gráficos dinâmicos. Então essa aqui é a nossa tabela dinâmica, tá? Eu utilizei a mesma tabela dinâmica que da videoaula. Então como inserir um gráfico? É só clicar aqui na tabela dinâmica, inserir. Aqui na faixa de opções gráficos, nós temos vários tipos de gráficos. Então temos a opção de gráficos recomendados, gráfico dinâmico. Por que gráfico dinâmico? Porque ele é em cima de uma tabela dinâmica. Tá? Só que antes de nós vermos gráfico dinâmico, eu acho que é melhor a gente ver gráfico normal. Mas como vocês já aprenderam sobre tabela dinâmica, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a tabela dinâmica de forma mais simples. Eu quero só deixar os meses e o valor total de venda. Vou ver como contagem. Vou colocar como soma, formato de número contábil. Ok. E vou filtrar todos os meses, menos o vazio. Tá aqui. Então isso aqui é tabela dinâmica, tá? Mas tem gente que prefere trabalhar com um gráfico em cima de uma tabela dinâmica, tem gente que não. Então primeiro, vamos supor que nós não temos a tabela dinâmica, tá? Eu tinha uma base, através da nossa base de dados, eu montei uma tabela dinâmica e eu vou colar valores aqui, tá? Então, botão direito, ó, colar valores. Só que também perdeu a formatação, né? Eu dou um botão direito novamente, colar formatação. Olha lá. Então ficou igual a minha tabela dinâmica, só que sem ser uma tabela dinâmica. Então vamos inserir um gráfico. Inserir gráficos recomendados. Sim, normalmente as pessoas usam o gráfico de barra ou gráfico de pizza. A maioria usa gráfico de barras, tá? Então a gente pode clicar aqui, ó, tem gráfico recomendado. Olha, já me traz de colunas. Posso já. Olha, vejam que ele me traz graficamente os meses que eu tive venda e os valores. O gráfico se baseia em eixos, né? Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Normalmente no eixo X vem ou o mês ou o produto e normalmente no eixo Y vem os valores, as quantidades. Então, essa é uma forma legal de mostrar, porque
Porque vamos supor que não tivesse o gráfico aqui. Eu vou ocultar isso aqui. Então, vamos supor que vocês mostrem para alguém essa tabela. Isso aqui é o resumo das nossas vendas nesses meses. A pessoa pode olhar e falar, tá legal. Só que se vocês inserirem um gráfico, pode clicar aqui, inserir gráfico recomendado. Vejam que ele já faz a seleção automaticamente, né? Já é diferente, já fica bem melhor ver que de janeiro para fevereiro teve aumento, de fevereiro para março teve aumento, março para abril ficou aí no mesmo patamar, né? Então é diferente. Isso só com duas informações, tá, pessoal? Nesse momento vamos deixar só duas informações para ficar de forma mais fácil aí de visualizar. Então tem essa opção de selecionar aqui, inserir gráficos recomendados, ou se eu tiver aqui gráficos recomendados, eu cliquei fora e cliquei em gráficos recomendados. Para criar um gráfico, selecione as células que contêm os dados que gostaria de usar. Se você tiver nomes para as linhas e colunas e quiser usá-los como rótulos, inclua-os na sua seleção. Então, se eu clicar simplesmente aqui, não dá. Agora, se eu clicar aqui, inserir, se eu não vier em gráficos recomendados, eu vier aqui direto em inserir gráfico de colunas, ele deixa. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar os dados, né? Então é só clicar aqui. Vejam que a guia design e formatar eles já se destacam. Selecionar dados. Como esse é um intervalo simples, eu posso já selecionar aqui. Ok? Ele já me trouxe. E aqui nós temos várias opções. Elementos do gráfico, né? Se eu quero ver os títulos, os eixos, desculpa, o título do gráfico, o título dos eixos, rótulos de dados. Então, além de eu ver a barra, eu vejo quais os valores, mas dependendo pode ficar meio poluído, né? Se o número for grande. Tabela de dados, legenda e linha de tendência. Então, a linha de tendência mostra que se eu continuar assim, meu faturamento vai cair, né? Porque maio está muito baixo, né? Por isso. A gente tinha colocado uma linha apenas na nossa base, né? Aqui. O que mais nós temos aqui? E nós temos os estilos dos gráficos. Podemos mudar os estilos de acordo aí com a necessidade, o gosto de cada um. Cores também. E alguns filtros. Aqui nós temos aqui apenas o real total de venda, né? Eu poderia ter, por exemplo, para janeiro, qual foi o meu real total de venda e também a comissão, por exemplo. E aí eu poderia escolher aqui se eu quero ver o real total de venda ou a comissão. E categorias, aqui eu posso selecionar qual mês eu quero ver. Eu quero ver só janeiro. Quero ver janeiro e fevereiro. Quero ver março.
Eu quero ver todos os meses aí. O que mais que nós temos? Eu quero alterar o tipo do gráfico. Eu posso vir aqui em Design. Aqui, desculpa, estava procurando. Design, tipo, alterar tipo de gráfico. Ah, não quero mais colunas, eu quero linhas. Quero pizza. Então aqui eu consigo ver proporcionalmente qual foi a maior faixa, né? Mas olhando só o gráfico, o verde é o quê? Então é importante saber os elementos do gráfico, né? Então, se eu clicar aqui, eu quero adicionar legenda. Ó. Agora fica mais fácil. Eu sei que o verde é março, né? Então, só para vocês saberem aí quais os elementos dos gráficos que nós temos. Ah, eu queria também que aparecesse o número aqui. Então, clica, vem aqui, elementos do gráfico, rótulos de dados. Ok, então isso, gráfico normal. E agora nós vamos ver o gráfico dinâmico. Qual a vantagem e desvantagem de gráfico normal e gráfico dinâmico, né? O gráfico dinâmico é em cima de uma tabela dinâmica e é toda vez que você alterar a base, é só vir aqui na tabela dinâmica, botão direito, atualizar e o gráfico automaticamente já vai atualizar também. É que em outras versões do Excel não tinha essas opções nos gráficos. Então antes compensava trabalhar com uma base estática. E conforme fosse tendo alteração, você ia alterando a sua base. Mas agora com o gráfico dinâmico, ficou bem mais fácil agora, né? Nas outras versões até tinha gráfico dinâmico, mas era meio complicado de trabalhar, né? Então, como inserir um gráfico dinâmico? Clica aqui no gráfico, inserir gráfico dinâmico. Ó, dá para selecionar qual tipo de gráfico eu quero. Dentro de colunas, eu tenho vários tipos de colunas, né? Dentro de linha, eu tenho vários tipos de linha. Pizza, barras, horizontais, assim por diante. Mas vamos continuar aqui com colunas. Vou dar um OK. Vejam que ele está praticamente igual ao gráfico anterior. Só que eu vou fazer o seguinte, vejam que aparece, a diferença é que aparece em filtros agora, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir mais informações para a gente ver como se comporta. Além do mês, eu vou inserir o nome do vendedor aqui. Ó, vejam que no gráfico já adiciona automaticamente. Tá? Agora tem que tomar cuidado, porque se eu inserir muita informação, fica poluído o gráfico. Tá? Então, além do real total de venda, eu vou inserir aqui o valor a receber, que é em cima da comissão. Vejam que puxou contagem. Se eu deixar contagem vai ficar estranho, porque ó, vejam que o valor fica super pequeno, que nem aparece. Então vamos mudar para soma, formato de número contábil. Olha lá, já trouxe aqui. Só que está bem pequeno porque o valor a receber em cima da comissão é pequeno, né? Por isso que fica essa discrepância tão grande. Então às vezes nem compensa mostrar junto aqui. Compensa mostrar em um outro gráfico. Mas vamos
trabalhar aqui para vocês verem a opção que tem. Então, ó, veja que tem real total de venda e valor a receber, que é com base na comissão. Nós temos mês e o nome. Ah, então eu quero ver determinado mês. Janeiro. Olha, já muda totalmente a minha tabela e o gráfico. E aqui me traz, ó, em janeiro eu tive esses vendedores. Ah, eu quero ver um vendedor específico apenas. Seleciono aqui, Ana. Ah, não, eu quero voltar novamente. Então, vem aqui, limpar filtro, mês, limpar filtro. Ah, valores. Ó, valores não tem filtro, tá? Porque valores, vamos lá na tabela dinâmica, mostrar a lista de campos. Estão aqui. Ah, desculpa, aqui é legenda, desculpa. Mas nós temos a opção aqui também, ó, clicando no gráfico, elementos do gráfico. Bom, isso aqui é outra coisa. Vamos voltar aqui. Eu posso remover. Então, como a soma do valor a receber é muito baixo aqui nesse gráfico, eu posso remover daqui. Ó, remover campo. Ó, já melhorou, né? Agora, se eu quero ver separado, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso copiar esse gráfico. Então, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V. E aí, configuração de campo do valor. Bom, vamos inserir aqui. Onde que eu insiro? Selecionar dados. Vamos criar outro nesse momento, que é mais fácil, tá? Para não ficar confuso. Só vir aqui e inserir um gráfico dinâmico. Ah, não, desculpa pessoal. Quando a gente remove o campo daqui, não, tô confundindo. Quando a gente remove o campo, a gente remove o campo da tabela dinâmica também, tá? Então, tem que deixar em um gráfico só. Se eu quiser que volte o campo para cá, eu tenho que inserir o campo na tabela dinâmica, porque o gráfico é em cima da tabela. Então estava produto, certo? Deixa eu dar alguns Ctrl Z aqui. Ah, era o soma de valor a receber, desculpem. Então quando eu tiro o soma do valor a receber daqui, ele sai da tabela dinâmica também. Ó, remover campo. E aí se eu quiser inserir esse campo, aqui mostrar a lista de campos e o valor a receber, jogo para cá, ó, automaticamente ele já entra no meu gráfico. Ou quero tirar isso daqui e quero acrescentar produto no meu gráfico, produto vendido. Ó, vejam que tem mais informações, porém tem que tomar cuidado para o gráfico não ficar poluído, tá? Ó, o que eu consigo ver por vendedor, ó, por mês, os vendedores e quais produtos venderam e quais os valores. Lembrando que se eu inserir rótulos de dados, são os valores, fica poluído, né?
Então, tem a opção de eu inserir os rótulos de dados e posso colocar eles na vertical, por exemplo. Mas aí é mais... eu não vou aprofundar aqui, porque senão a gente vai estar entrando no avançado. Bom, vamos mostrar, vai. Já que eu comecei, eu vou mostrar. Então tem a opção de vir aqui, formatar rótulo de dados, é uma opção, tá? Botão direito. Vamos procurar aqui o alinhamento. Onde que está o alinhamento? Aqui, alinhamento. Então, nessa terceira opção, que é propriedades do tamanho. Alinhamento, direção do texto. Ó, eu quero na vertical. Ó, mudar tudo. Então fica um pouquinho poluído ainda, mas fica melhor, né? Aqui esse é só um exemplo, tá, pessoal? Para vocês verem um pouco sobre gráfico de forma básica, como inserir. Então tem a opção de trabalhar com gráfico dinâmico ou gráfico estático. E o segredo é praticar, né, pessoal? Se não praticar, é muita informação para assimilar. Vamos mostrar uma outra coisa. Ó. Considerando a nossa base aqui. Se eu selecionar tudo isso daqui, vou apagar essa linha. Se eu selecionar tudo isso daqui e mandar inserir um gráfico, olha, vai ficar super poluído, né? Porque é muita informação. Então é por isso que a gente cria uma tabela, no caso uma tabela dinâmica, ou uma base, né? Não é uma tabela dinâmica, é uma base com as informações consolidadas estáticas, né? Então vamos deixar ela mais simples novamente, vamos deixar só o mês. Então esse aqui é tabela dinâmica, inserir gráfico dinâmico. E podemos ir mexendo nos filtros aqui. Ou um gráfico com base estática. Aqui, vou copiar, vou colar valores e colar formatos. E se eu clicar aqui, inserir, posso até clicar em gráfico dinâmico, mas ele não fica dinâmico, né? Eu tenho que montar uma tabela dinâmica, então melhor não clicar. E vir aqui, inserir, pode ser um gráfico recomendado. Já não tem aqueles filtros, né? E aí, se eu inserir um campo aqui no meu gráfico dinâmico, na minha tabela dinâmica, vamos inserir um campo aqui, por exemplo, produto vendido. Ó, já existem dados em relatório, você quer substituí-los? Sim. Substituir, só que a minha tabela dinâmica, a minha tabela que estava abaixo foi substituída, né? Então, deixa eu mover ela daqui. Aqui. Então, vamos inserir o nome do produto.
Aí eu copio. Posso inserir o gráfico dinâmico, né? Ou copio, aqui colo valores, colo valores, colo formatos. É assim não vai dar certo, pessoal. Estou tentando mostrar um exemplo para vocês, mas tem que tomar cuidado para não aprofundar muito, porque aí a gente acaba entrando em assuntos mais avançados e por enquanto nós estamos abordando de forma intermediária os gráficos, tá? Bom, basicamente sobre gráficos é isso. Com certeza tem muito mais coisa para ver e provavelmente a gente vai abordar no módulo avançado. Então, se tiverem dúvida, voltem o vídeo, assistam e pratiquem bastante, tá ok? Mas é isso.